E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão do Exame Nacional de Acesso ao Profmat, na qual nós precisamos lidar com alguns radicais e porcentagem. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. No enunciado nós temos: com relação às afirmações ao lado, quantas e quais são verdadeiras? Então, para responder a essa questão, nós precisamos analisar as três afirmações. Vamos começar aqui pela primeira. Na primeira, nós temos que a raiz quadrada de 144% é igual a 12%. E nós precisamos verificar se essa igualdade é verdadeira. Para isso, nós vamos calcular a raiz quadrada de 144% e verificar se vamos chegar de fato a 12%. Então, aqui no caso da primeira afirmação, nós temos a raiz quadrada de 144%. E nós sabemos que 144% é a mesma coisa que 144 dividido por 100. E podemos escrevê-lo assim na forma de fração. E calcular a raiz quadrada de uma fração é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada do numerador e depois dividir pela raiz quadrada do denominador. Então nós temos a raiz quadrada de 144 dividido pela raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 144 é igual a 12. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Uma vez que 12 vezes 12 é igual a 144 e 10 vezes 10 é igual a 100. E para transformarmos essa fração em uma porcentagem, primeiro nós dividimos numerador por denominador e nós vamos obter 1,2 ao dividir 12 por 10 e na sequência nós multiplicamos esse valor por 100 e nós vamos obter 120%. Dessa forma já podemos verificar que a primeira igualdade ela não é verdadeira, ela é falsa. Agora vamos para a segunda afirmação, na qual nós temos que a raiz cúbica de 12,5% é igual a 50. E nós vamos avaliar e verificar se essa igualdade é verdadeira. E a primeira coisa que podemos fazer é escrever essa porcentagem na forma de fração. E na forma de fração nós temos 12,5 dividido por 100. E na forma de fração nós temos a raiz cúbica de 12,5 dividido por 100, que é o mesmo que 12,5%. Uma coisa que vai nos facilitar calcular a raiz cúbica aqui é multiplicar numerador e denominador por 10. Assim nós vamos obter raízes cúbicas que são exatas. Vejamos, nós vamos ter no numerador 125 ao multiplicar 12,5 por 10 e no denominador nós teremos 1000 ao multiplicar 100 por 10. E desse modo escrevemos uma fração que é equivalente à anterior. Agora podemos considerar a raiz cúbica do numerador e a raiz cúbica do denominador. Nós sabemos que a raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque 5 elevado ao cubo é igual a 125, ou seja, 5 vezes 5, 25, vezes 5 novamente, 125. E a raiz cúbica de 1000 é igual a 10, porque 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Dessa forma nós temos 5 décimos, e 5 décimos é o mesmo que 0,5. E para escrevermos na forma de porcentagem, basta multiplicar 0,5 por 100 no numerador e no denominador, e nós vamos obter 50 dividido por 100. E 50 dividido por 100 é o mesmo que 50%. Agora eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Nós tínhamos chegado a 5 décimos, e a primeira coisa que nós fizemos foi dividir 5 por 10 para chegar em 0,5 e depois que nós transformamos em porcentagem. No entanto, nós já poderíamos ter transformado aqui em cima, fazendo o seguinte: como a nossa fração era 5 décimos, nós poderíamos simplesmente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10 e nós iríamos obter 50 sobre 100, e 50 sobre 100 é exatamente o mesmo que 50%. Dessa maneira, nós não precisaríamos ter dividido 5 por 10 para chegar no 0,5 para depois multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100 e obter os mesmos 50%. Dessa forma, a segunda igualdade nós vimos que ela é verdadeira. Agora vamos para a terceira afirmação. Na terceira afirmação nós temos que 3% vezes 5% é igual a 15%. Então vamos resolver essa multiplicação. 3% é o mesmo que 3 dividido por 100. E 5% é o mesmo que 5 dividido por 100. Dessa forma nós temos 3 centésimos vezes 5 centésimos. E numa multiplicação de duas frações, nós multiplicamos numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. E nós vamos ter 3 vezes 5, que é igual a 15, e 100 vezes 100, que é igual a 10.000. E agora para transformar essa fração em um percentual, nós podemos resolver de duas formas. Essas que nós apresentamos na afirmação 2. Então vamos fazer o seguinte: considerem o denominador, que é 10.000,
e pensem agora, por quanto que eu preciso dividir esse 10.000 para que ele seja 100? Bom, como 100 vezes 100 era 10.000, basta que eu divida 10.000 por 100. E eu terei, ao invés de 10.000, 100. E eu sei que 10.000 dividido por 100 é igual a 100. No entanto, eu preciso realizar a mesma operação no numerador e dividir 15 por 100. E ao dividir 15 por 100, eu vou obter 0,15. E por fim, eu cheguei na seguinte fração, 0,15 dividido por 100. Isso representa 0,15%. E a afirmação dizia que essa multiplicação deveria ser igual a 15%. Portanto, nós já podemos observar que essa afirmação, a terceira afirmação, também é falsa. Sendo assim, já conseguimos responder a pergunta do enunciado. Quantas e quais dessas afirmações são verdadeiras? Nós temos apenas uma afirmação verdadeira e essa afirmação é a segunda. Se você resolveu essa questão de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução, escreva para mim nos comentários. Assim podemos aprender mais e juntos. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais questões, problemas, desafios e as suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.